Por quê? Você é um vagabundo, você é um cretino. A principal notícia você não falou. Qual é? Ô, Lelê. Tá devendo pra quem? Não, adiantamos o pagamento, irmão. Adiantamos o pagamento. A dívida que o Corinthians tem na CNRD, que venceria dia 17, o Corinthians já pagou antecipado, que é pra justamente tirar essa pista da frente. Mas Isso você não ainda. fala. Trouxa. Vamos lá. Corinthians anunciou a renovação aí, bem encaminhada, com o patrocinador master, né? Renovação. Tinha um outro aí envolvido e tal, mas não havia garantia, não sabia de onde ia vir o dinheiro, quem era, né? Não vou falar o nome aqui porque... Eles queriam lançar uma própria bet no Corinthians, né? Então, e aí o Corinthians falou, não, vamos lá. Então, tá bem Que encaminhado. milagre, né? O Corinthians pedir garantias e não apresentarem. E aceitar, né? Que não tem. E falar, então não aceito o contrato. Porque se fosse outro idiota lá, ele fala, não tem garantia, melhor ainda. Sabe? Aí depois a gente vê o que acontece. Depois de muito tomar na tarraqueta, aprenderam. Porque esse aí, né, que tava oferecendo 200 milhões pro Corinthians, que era o que o Corinthians queria receber. É o que o Corinthians vale. E disse que o novo patrocinador, a renovação aí com o patrocínio Master que já tem no Corinthians, vai oferecer pro Corinthians 150 milhões. Vai melhorar um pouquinho o valor, porque recebe 105 segundo o clube hoje, né? tá defasado, né, o contrato que foi feito em 2024, porque vários outros contratos, né, com bets de outros times já subiram o sarrafo. Então, o Corinthians tem que se valorizar também. E aí, eles tinham esse contrato até 2027, né, com essa patrocinadora Master, mas devem fazer até 2029 agora. Mas, ô Motinha, é muita cara de pau do Curica aí pedir garantia, né? Como se fosse o melhor pagador do planeta também. Cala a boca, Trica. Vocês são uns brincalhão também, viu, Dá uma mano? segurada aí, ô Pistorius. O negócio é o seguinte. não. Pistorius. Vamos pro inferno, viu, mano? Babou. Com essas canelas de cachorro sua. Babou o café lá, ó, trouxa. Quase vomitou aí na mesa, mano. Mas o negócio é o seguinte, ô Motinha. Quando o Corinthians ele fez aí o primeiro contrato, com aquele negócio que deu o BO lá, Lelê, o Corinthians ele tinha recebido aí 120 milhões, que era uma quantia que nenhum clube tinha para receber no Brasil. Inclusive, era um único patrocinador que pagaria isso pro Corinthians. O Corinthians ele tinha depois outras propriedades na camisa que, somadas ali, ia passar acho que de 200 milhões. Mas só o patrocinador master naquela oportunidade era 120. Tanto que deu chiliquinho no Flamengo e tudo mais, quiseram revisão de contrato, enfim. Aí depois o Flamengo ele deu uma volta em cima dessa questão, porque hoje o contrato do Flamengo, só do patrocínio master, se eu não me engano, se não for 200 milhões, tá muito perto disso. Tá muito perto disso. Então, o Corinthians ele vendo aí... Se eu não me engano, do Flamengo é 170 milhões, mano. 170? Mas então, tá muito próximo. Então o Corinthians aí vendo essa disparidade, porque o Corinthians aí quando ele rescinde com aquela primeira patrocinadora que deu o BO todo e assina com a atual, esse contrato com a atual, ele gira em torno de 100 milhões, 100 ou 110 milhões, alguma coisa assim. Mas tá abaixo do que o Corinthians recebia daquele anterior. Então nessa questão, Motinha, o Corinthians tá querendo uma equiparação, de receber aí próximo do que o Flamengo tava recebendo também. Vindo essas cifras que você tá citando aí de 150, se o Flamengo for 170, eu acho que tá ali. Né? Tá ali. Deve ter bônus de, tipo, vai ser campeão, tem bônus, deve ter essas coisas. Que o Corinthians ele tava propondo, Gatilho, Motinha, uma porcentagem em cima do faturamento da empresa. Aí eu não sei que pé que tá isso daí, se vão aceitar e se não vão. Porque o Corinthians, se eu não me engano, acho que ele tinha proposto em torno de 3 ou 3,5% em cima do faturamento. E aí é uma paulada, Eles já né? pagam parte do salário do Memphis também. Falando até do Depay, do Memphis, é o seguinte, muita gente perguntou se o Memphis voltou com o Corinthians. Voltou, gente. Ele tá no Corinthians. Tá treinando separado. Tá treinando separado, porque ele tá se recuperando ainda do edema ósseo lá no joelho esquerdo, né? Ele participou dos dois jogos da Copa do Brasil e tudo, mas ele tá lesionado ainda, né? Ele tá se recuperando e agora... Lesionado não, né? Mas assim, ele tava voltando, não tava 100% ainda fisicamente, assim, recuperado, né? Tanto que eles falaram o seguinte, que agora ele só volta quando ele estiver bem mesmo. Tipo assim, não vai dar... Ou seja, abril. Ele joga 2, 3 partidinhas em abril, aí em maio Copa. se apresenta lá na Holanda e em junho ele joga a Copa. Vai treinar no Corinthians então, né? E não agora... seja mal agradecido com o Memphis. O cara ganha 6 milhas por mês, irmão. Aliás, ele e o Ranieri, viu? O Ranieri também não tá treinando com bola ainda, não. E aí começou a surgir também uma outra história do Breno Bidon no Flamengo. Tem fundamento isso? Vamos falar a verdade, vai. Mas diz que ele... Não, peraí, calma. Vou falar o que eu sei brincadeira. Aqui. Dinheiro os caras têm. Que o Breno Bidon e o staff dele foi consultado, querendo saber qual a situação dele e quanto que custaria. Então, legal. Por exemplo, o Flamengo, ele custa 370 pau a multa interna. E pro mercado externo 100 milhões de euros. Quer pagar, Flamengo? Paga aí. Quanto vale só aquela jogada?
Aquilo ali, velho, é canal 100, velho. Desculpa, vale mais que isso. Você é um fanfarrão, velho. Mas é que tá, O que eu ô pergunto, Motinha. velho? Chega com os 10 Não, mas é que tá, ó, por cruzeiro lá, exemplo, né? 370 pau, se o euro tiver 6 conto, é 6 que tá o euro? Vai dar um pouco mais, vai dar um pouco mais, vai dar um pouco mais de 60 milhões. Vai dar quase, vai, 60 milhões, 58 milhões, leva, enfim. mano, vai. Mas é que tá, se o Flamengo quiser pagar 30 milhões, eu também acho que o Corinthians... Mas não quis que o pagar Corinthians 30 libera. milhões no Caio Jorge, que foi o que foi pedido. Aí que tá, velho. Não, Então o eles Flamengo queriam quer pagar pescoçar. 30, o Cruzeiro Ah, queria 50. Mas o Corinthians tem o Pedrinho. Não, mas é que tá, nessa questão aí, Motinha, de verdade, eu não acho que o Flamengo vai nem tentar fazer uma proposta, sabendo que a multa do bidon é isso. E se você oferecer lá, sei lá, 15 milhões de euros, o Corinthians vai rir da cara do Flamengo. Vai rir da cara do Flamengo. Dizem que o interesse era justamente 15 milhões. Aí o Corinthians falou que só sai pela multa. Sim. Pro cenário nacional. E a multa é isso, Motinha, 370 milhões. Se o Flamengo quiser pagar, paga. Vamos lá, o Tem Corinthians dinheiro? está correndo Paga. atrás de dinheiro para pagar o quê? O transfer ban, né? Tanto que vai receber um aporte aí de 70 milhões via empréstimo da Liga Forte União, né? 70 milhões. Com isso, ele quer quitar a dívida com o Santos Laguna. Que é de 40 milhões. Sim. Para quê? Para ficar livre do transfer ban e poder contratar e registrar jogadores, Isso. né? Então, o Corinthians hoje já pagou a segunda parte aí da parcela do Matias, né? Quitou, já não tem mais o então, que pagar aí. com o Matias Rojas, O né? Rojas, isso. 41 milhões, né? Foi o total da dívida aí. O Corinthians foi lá e pagou. Esse cara foi o cara mais escroto sangue bom que teve. Como assim, escroto sangue Porque bom? o negócio é o seguinte, ele meteu marcha, Lele. Como assim, Ele escroto? meteu marcha praticamente sem dar tchau. É. Porque Sem jogar quase. o Zé Ruela, do Rubão, ele fez uma merda de um acordo que o Duílio não tinha pagado lá as parcelas pro Rojas. Aí esse tapado foi lá e falou o seguinte, ó, o negócio é o seguinte, vamos reformar aqui, a gente se compromete a pagar você. E aí o Rojas falou, pô, mas já tô em atraso, não sei o quê, vocês falaram que ia pagar, não pagou. Não, mas era outra gestão. Vamos fazer o seguinte, se atrasar agora, pra mostrar aqui a boa-fé da nossa diretoria, Você pode se ir embora. atrasar, ou a gente paga na integralidade o teu contrato, ou você vai embora. Fizeram esse contrato com o cara, velho. E aí, pra variar, aconteceu o quê? O Corinthians atrasou. E o cara tá na dele. O Corinthians atrasou. O cara pegou e lógico. falou, o combinado não é caro. É lógico. Marcha. E agora, velho, ele poderia ter entrado também aí na FIFA e ter complicado ainda mais a vida do Corinthians aí com relação ao transfer ban. Ele não fez isso. Ele Porque ele apaziguou, ganhou, né? ele ganhou no CAS, que já era aquela instância superior, que não cabe mais recurso. E ele poderia ter executado o Corinthians também na FIFA e não fez. Ele acreditou num Chamou acordo conversar, né? e tanto chupa Santos Laguna, Mas seus que vamos trouxas. lá, né? Ele ganhou 40 milhas sem ter jogado praticamente pelo Corinthians, o que é um absurdo. Graças Só ao que, Rubão. Não, Augusto Melo, Também, né? Era Duílio presidente. e Rubão, Cara, né? ganhou na Mega Sena, hein, Um velho? fez a merda, o outro foi lá e sentou em cima. Nossa, velho. Vamos lá, o Corinthians ainda tem mais uma novela aí que é do Michael, né? Michael, que ontem, o que aconteceu? O Corinthians voltou atrás, gente. O Corinthians tinha um acordo, né, com o Shakhtar, pra quem não tá sabendo, que cada um ia ficar com 50%, o Corinthians não ia ter que pagar nada, o Michael ficaria no Corinthians, assinaria um contrato de 3 anos. Caso o Michael fosse vendido, né, o Shakhtar ia ganhar uma grana em cima, ok? E aí tava tudo certo, vamos assinar, papapá. O contrato do Michael de empréstimo acabava em dezembro. O Michael não ia voltar para a Ucrânia, ia ficar aqui. Então ia fazer só essas partes de renovar, fazer documentação e tal. Só que o Corinthians voltou atrás em 3 anos de contrato. Ofereceu 2, né? Aí o Shakhtar, acho que não foi nem o Michael, o Shakhtar ficou puto e falou, não, a gente tinha acordado 3. E aí... O que aconteceu? O Galo, não sei como, ficou sabendo, entrou na história e ofereceu o mesmo contrato ao Shakhtar, oferecendo 3 anos de contrato ao Michael, né? E agora o Corinthians voltou atrás e falou, não, vamos manter então os 3 anos e tal, papapá. Só que o Shakhtar não responde agora, tá decidindo pra onde ele vai. Quem vai Não, é que decidir assim- é o Shakhtar. Não, é o Quem Michael. decide é o Michael, Na não é o verdade, Shakhtar. o Shakhtar agora sim tá elas por elas, porque Mas os diz que o dois têm a Shakhtar tá mesma... puto. Não, os dois, mas é que o Corinthians voltou atrás. Ofereceu Sim. novamente os 3 3 anos. anos. Então, assim, pro Shakhtar dá na mesma. Só que quem vai escolher é o Maicon. Aí o que acontece? Saiu agora aqui, ó, uma notícia do nosso querido amigo Samir Carvalho, que o Maicon pediu uma reunião agora com o Corinthians, porque ele teria dito que a prioridade dele é ficar no Corinthians. Só que ele quer uma reunião, provavelmente por quê? O Atlético Mineiro, a gente sabe que ofereceu mais de salário. O Maicon ganha 700 mil no Corinthians e o Atlético Mineiro ofereceu 1 milhão de salário.
Então, provavelmente agora ele vai chamar o Stabile e vai falar, e aí, minha prioridade é o Corinthians. Mas, vocês igualam o salário lá que o Atlético Mineiro Pô, ofereceu? 50% a mais, cara. Deve ser isso, né? E, sinceramente, mano, não sei se vale. Porque, assim, reta final de 2025, ele se tornou um jogador importante pra caramba. O Dorival ali, a gente tava, né, com o Ranieri Jogador do- baleado e Jogador tudo. do treinador, né? Fez bom jogo lá no Mineirão e tal. Só que assim, se você pegar o ano todo de 2025, o Maicon só prestou nesses últimos 5 O jogos, Mano falou talvez, ontem do que não ano. queria, né, mano? Ah, é óbvio que não, Então, Motinha. eu não sei se vale você pagar isso, mano, pra um Não cara vale. que rendeu pouco. né? Não, mas, ô Lelê, não vale. Não vale. Mesmo que fosse 2 anos de contrato, já seria um absurdo. Pra renovar com o Maicon, cara, 1 ano já seria arriscado. 2, eu já acho que seria sandice. E 3, velho, tem que internar quem fizer um contrato desse. Desculpa, Lelê, o Maicon, a gente não pode resumir a passagem dele num recorte de 4 jogos. Esse recorte Pois de 4 ou 5 jogos que ele fez, ele foi bem. É fato que ele foi bem. Sim. Mas o Maicon, ele não é confiável fisicamente. O Maicon é aquele cara que ele tem uma sequência de 3, 4 jogos, ele já estoura. E as lesões dele costumam Lelê, deixar o cara 3, 4, 5, 6 meses parado. Não vale a pena, cara. Se o Corinthians fizer isso, é um tiro no pé. É um tiro no pé. Ah, legal, Maicon, vitorioso, ganhou a Copa do Brasil, legal, é mais um título pro teu currículo. Atlético quer? Vai pro Atlético. É que- Lelê, ele tem 28 anos de idade, com histórico gigante de lesões. É que a questão que eu acho que pesa, né, pro Corinthians fazer essa escolha, pro Corinthians dar prioridade, talvez, a um contrato, é que você tá fazendo um contrato de compadre com o Shakhtar, né, que cede ali pelos 50% de direitos do Maicon, né, de uma possível aí revenda. Só que aí o Corinthians não vai gastar pra contratar, vai gastar com o salário do Maicon. Sim. Por isso que talvez o Corinthians veja como um bom negócio. É um cara que já temos aqui no elenco, que o Dorival gosta, e a gente não vai ter que gastar. Só que pensando em pagar 1 milhão por mês por 3 anos, faz a conta. Você não vai gastar pra contratar, mas você vai gastar bastante pra manter um cara que talvez não seja tão confiável assim. Então, Ah, eu não ficaria com ele, não. E, mano, o Você Atlético, renovaria, Lelê? por 1 milhão, não. o Atlético Mineiro não conseguiu contratar o jogador, o Galarza, lá do Tadieres, perdeu pro Atlético Paranaense. Eles não têm crédito na parada, tem dinheiro. E como que o Atlético cobriu a situação do Michael? O Lianca, cunhado dele. Então, possivelmente, eles se conversam e acabaram É descobrindo. só ver a internet. Na internet e tá outra? publicado isso daí. Mano, sinceramente, Então, o Atlético não tem dinheiro. Pra ganhar 1 milhão, vai pro Atlético, então, cara. Mas o Atlético não tem dinheiro pra pagar Mas isso pra ele, estão velho. oferecendo. Não tem. Ô, mano, o Atlético tá fazendo tudo pra segurar o Hulk, estão dando estátua, documentário, um pedaço da Porcentagem da 2%. as SAF. penas do Galo, estão dando tudo que E você ele não quiser. quer. E ele não quer. Ele quer, agora surgiu uma notícia lá que ele quer fazer uma rescisão amigável, mas não É. aceitaram. Ô, Portuga, Não, ele quer jogar no mas Rio. Diga, o, Marquinhos. se o Michael sair do Corinthians e ir pro Atlético Mineiro, já tem a manchete pronta, hein, mano? Sai da galinha pra ir pro Galo. Aí, ó. Tá, aí, ó, Trica. Acabou o Corinthians. Acabou nada, você é um vagabundo. Por quê? Você é um vagabundo, você é um cretino. Ó, A principal notícia você não falou. Qual é? Qual é? Ô, Tá Lelê, devendo pra quem? não, adiantamos o pagamento, irmão. Adiantamos o pagamento. A dívida que o Corinthians tem na CNRD, que venceria Ah. dia 17, o Corinthians já pagou antecipado, que é pra justamente tirar essa pista da frente. É, mas Isso não você não saiu fala. ainda. Que bom, Como não velho. caiu? Caiu sim. Mas Não, aí- já Por isso pagou pagou no 9 Pix, milhões, filhão. 9 Não, mas, Não, é milhões. 7.200. mas Acho que é eles já, 7.200. mas eles já, Não é 7.200, já acho que é. liberaram o Corinthians? Não, é porque É, assim, então. o Corinthians também tem um transfer, além do transfer ban da É. FIFA, tem um transfer ban na CBF por É. conta da dívida que tinha atrasado o mês passado, a última parcela, aliás, Mas eles da têm que CRD. liberar, eles têm que anunciar. Sim, só que foi como o Corinthians já pagou antecipado agora, mostrando uma boa intenção, Exato. né, mano? Hum. A tendência é que É que eles tá com o liberem. tioba na mão, Isso esse continuar- canalha não fala, Lelê. É. E tem É que outra tá com- coisa. Tá com o tioba na mão pra liberar o transfer ban, senão vocês não vão registrar ninguém. Mas é que tá, a partir do momento que você... Porque as 2 primeiras o Corinthians ele atrasou. Uhum. Agora essa terceira parcela, o Corinthians aí, que venceria no dia 17 agora, o Corinthians já antecipou o pagamento pra mostrar boa fé, como a Lelê falou. É boa. É Isso boa mostra fé. que o Corinthians hoje, o Corinthians é o time mais bem pagador do futebol brasileiro. Que time paga antes do vencimento uma Na parcela? olha última essa semana, boca, né? na última semana é. Que time Ó. faz isso? Tem uma coisinha aqui que saiu agora, hein, Ih. mano? É. Vessone acabou de postar aqui, ó. Safiel envia carta ao É. presidente Osmar Stabile e informa que eles quitarão a Neoquímica Arena em até 6 meses e derrubarão imediatamente o transfer ban se a diretoria do Corinthians assinar um memorando, dando aval aí à SAF. Então,
Mas, Não sei se eles já levantaram esse dinheiro, se... mas dando como é que estão memorando, pensando fascinando memorando. fazer Como é que é isso? isso? Eles querem que o clube assine, assim, uma carta de intenção, né? Reconhecendo a dívida. possibilidade... Não, a possibilidade da Safiel, entendeu? Ah, sim. Então, mas, ô Lele, eu acho isso aí um pouco arriscado, porque, por exemplo, um memorando, eu não sei qual que é o valor jurídico disso, pra meio que forçar uma situação na qual o conselho vai abrir mão numa possível votação aí de mudança de estatuto, para que o Corinthians se transforme em SAF, e esses caras aí cumpram o combinado, no caso, esse prometido aí através desse memorando. Eu não sei qual que é o valor jurídico disso. Mas o negócio é o seguinte, de verdade, eu não confio nesse conselho do Corinthians. Para mim é um monte de omisso, um monte de oportunistas e que estão visando somente o próprio rabo. Antigamente eu era contra esse negócio de intervenção aí dentro do clube e tudo mais. O Ministério Público, inclusive, propôs isso através do Cássio Concerino. Ele não fez esse pedido nominalmente, porque ele está agindo numa outra instância ali. Ele solicitou que o Ministério Público fizesse e assim o Ministério Público fez. A Justiça vai fazer uma averiguação aí desse caso para ver se cabe ou não a intervenção aí judicial dentro do próprio clube. Porque é a única forma desses ratos saírem de lá. Porque na boa, Motinha, infelizmente, o Corinthians hoje, ele é um time, assim como muitos outros também dentro do futebol brasileiro, movido por interesses políticos. Lógico. E pessoais também, porque tem gente que fatura dentro do clube. Lógico. Basta ver aí as denúncias do Ministério Público. Então, de verdade, Lelê, a Safiel aí é um projeto que eu acho que seria extremamente interessante para dentro do clube. Era uma forma de você eliminar quem não presta lá de dentro. Mas, infelizmente, esses caras não vão querer largar o osso. E outra coisa, né, mano? Não sei, vocês devem ter falado aqui no Estádio 97 de ontem sobre a bomba que explodiu aí, né, do contrato do Corinthians com a Caixa. E nesse contrato, inclusive, diz que se o Corinthians for virar SAF ou fazer qualquer mudança nesse sentido de gestão, a Caixa tem que aprovar. Detalhe. Então... Não, teria que quitar também a dívida já com a Caixa, antes de aprovar. Não, ou eles têm que aprovar o aporte teria que ser na hora, tem que negócio, quitar o estádio. Entendeu? É difícil, né? Esse contrato aí que a gente tá tentando entender, porque, na opinião de todo torcedor, é um contrato que mais lesa o clube do que qualquer outra tem coisa, muita né? coisa Você nesse vende a alma contrato, pro né? diabo, exatamente. Muita Mas coisa. parabéns ao senhor. Eu pensei que as críticas com o título da Cobra Bril iriam se arrefecer e o senhor continua Mas batendo óbvio. nessa tecla. O senhor é um dos poucos que fala sobre isso. Mas temos que mudou a falar, opinião pô. sobre o Dorival, né? Não, mas isso aí ele muda mesmo. Não, mas, ô Motinha, eu falo o que eu vejo, velho. O Dorival, pra mim, ele foi extremamente importante na final da Copa do Brasil aí. Apesar de no primeiro jogo ele ter dado uma rateada e errou feio. Mas eu acho que ele corrigiu aí o compasso pro segundo jogo lá contra o Vasco no Rio de Janeiro. Assim como ele já tinha feito também aí contra o próprio Cruzeiro aí no primeiro jogo do Mineirão, que eu tinha elogiado a postura do time jogando ali como visitante. Mas não tem que trocar de técnico agora, certo? É que agora, Motinha, de verdade, o Você Dorival... vai por quem? O Dorival, ele é especialista em conquistar a Copa do Brasil. Eu tô visando, se tivesse hoje um especialista em Libertadores, porque o Corinthians, ele tá ali, Lelê. O Corinthians, ele tá Cala hoje, essa é o time boca, mais mano. focado pra ganhar Libertadores, mano. Conte-me mais sobre isso. Eu acho que Vai se o Corinthians deixar, tiver a bebê. possibilidade de Mano. contratar um treinador especialista em Libertadores, tem que contratar, Mas velho. você já não falou, você mesmo declarou. Jorge Jesus, por Libertadores, exemplo. Peraí, senhor com Libertadores. as suas palavras, o senhor declarou que Libertadores isso não é pro Corinthians. O É. senhor Não, isso falou. foi antes, isso foi antes. Então foi hoje em antes. dia o senhor acha que... Depois que ganhou em 2012, irmão, o Corinthians, ele virou a chave. Não, mas o Deus senhor do céu. falou isso depois de 2012. Não, foi falou ano antes. passado. Não, foi É, só antes. falou ano Não, passado foi antes de isso. 2012. Então Foi você tá antes. esperançoso, Zé? Óbvio. O Corinthians hoje é o time a ser batido, Portugal. Ai, O meu Corinthians é o time a pai. ser batido, mano. O último, cala mas essa boca, o vai, último Tá sul-americano... Não, o último sul-americano não. Vou ampliar Ai, o raio meu Deus. geográfico. É o último não europeu a ganhar o Mundial. Cala a boca. Tá. Acabou, vai, o Corinthians. Mas bora